Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o V de Jesus. Sempre aqui às segundas-feiras, às 20h30, os nossos estudos que reiniciaram neste mês de fevereiro de 2022. E aqui no mês de março nós temos tratado nessa sequência dos nossos estudos sobre o Novo Testamento segundo o Espiritismo. Esta é a intenção, desdobrar esses 27 livros que compõem essa biblioteca, daqueles que testemunharam ou receberam o impacto da presença de Jesus em suas vidas, né? Distribuído, então, dentre esses livros, nós temos as nossas sessões de estudo, tratando dos evangelhos nas suas narrativas semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas. Temos o livro de Atos dos Apóstolos, as chamadas cartas de Paulo, as cartas universais ou dos demais apóstolos, agrupados os escritos de João. Também temos aí uma conexão entre Antigo e Novo Testamento com uma sessão de estudo. Tudo isso, gente, já fica o convite para vocês nas redes sociais, tanto na página do Facebook quanto no canal do YouTube. Basta digitar lá NEP Vede Jesus. No caso do canal do YouTube, vocês vão acionar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E no canal do YouTube vocês vão ter então a listagem, né, a chamada playlist, listagem própria, em que essas sessões que eu mencionei ainda há pouco poderão ser acessadas por vocês. Então, vocês podem estar, por exemplo, com o Novo Testamento aberto e a partir dali fazer a leitura, que é o que temos feito, né? Os comentários ali, capítulo a capítulo, verso a verso, desdobrando então esses ensinamentos, o olhar que os princípios da doutrina espírita trazem para a interpretação da mensagem de Jesus, cumprindo assim a promessa do Mestre de que nos enviaria o Consolador, que relembraria suas palavras, ao mesmo tempo que nos ensinaria as demais coisas. E entendemos que a doutrina espírita cumpre essa finalidade, tendo seu ápice no século XIX com a codificação espírita de Allan Kardec e demais obras subsidiárias a partir dali. Especial destaque aqui para a obra psicográfica, extraordinária obra psicográfica de Francisco Cândido Xavier, que nos deixou de mais 400 livros aí, e muitos, inúmeros, centenas deles, comentando a mensagem do Evangelho, com especial atenção também para o Novo Testamento. Então, dentro desse desdobramento, gente, dentro desse mês de março, nós tratando na sessão sobre as cartas de Paulo, estamos na primeira carta aos Tessalonicenses. Na última semana, nós fizemos uma introdução, estudo esse que vocês podem acessar também, sobre o título Obra da Vossa Fé. E hoje, então, nesta nossa reunião de estudo, nós trataremos sobre a sequência do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Lembrando que nesse mês de março nós vamos, então, tratar a respeito desse primeiro capítulo nos diversos vídeos que vão sendo publicados, colocados à disposição para vocês. E na última segunda-feira do mês de março, eu vou me reunir com os comentaristas do NEP, então, para tratar, fazer uma síntese, né? Fazer ali um fecho final da lição, aí a transmissão ao vivo. Independente disso, gente, mesmo aqui nos vídeos que nós estamos gravando e deixando à disposição de vocês, deixem os seus comentários, as suas sugestões, mesmo as suas dúvidas, né? Para que possa haver essa interação, nós vamos respondendo e a gente vai, então, mantendo este contato, né? Deixando aqui para vocês também o nosso forte abraço, agradecimento já pelas interações que têm ocorrido, né? E especialmente aqui solicitando, pedindo para vocês a gentileza dos compartilhamentos. A intenção é que esse estudo possa alcançar o maior número possível de pessoas. Não fora isso que o mestre nos pedira, ide, anunciar, pregar, ensinar o evangelho
a toda a criatura, fazei discípulos em todas as nações. Ora, se ele é o nosso mestre e nos pede para que o ensino seja propagado, o ensino desse evangelho de Deus, do qual ele é o principal embaixador e representante, nós somos meros divulgadores dessa mensagem que tanto nos tem feito bem, esperamos possa também fazer bem a outras tantas pessoas espalhadas neste mundo e que podem receber, através da internet hoje também, estes ensinos, essa mensagem central da boa nova do Cristo para os nossos corações, na busca da nossa renovação, da nossa transformação espiritual, é o que de forma central apregoa também a doutrina espírita. Capítulo 1, então, da carta aos Tessalonicenses, lembrando, né, assim, só para resumir para vocês a conversa, nós estamos tratando sobre uma carta que é tida como um documento, um dos documentos mais antigos que relacionam aquela primeira comunidade cristã, texto esse escrito que circulava nas comunidades para explicar a mensagem do Evangelho. As cartas de Paulo é tida como sendo as primeiras, os primeiros documentos vindo dos apóstolos, do grupo apostólico, a circular nas comunidades, né? Naturalmente, Mateus, Marcos, Lucas, os evangelhos, né, João, vieram depois como texto escrito, né? Por isso que falamos que as cartas de Paulo teriam sido as primeiras, independente daquilo que nós encontramos nas traduções bíblicas de hoje, tá, gente? Ali nós temos ali uma arrumação, segundo a ordem de livros, diferente disso. Mas a grande questão realmente é nós percebermos a importância, o impacto que essas cartas paulinas tiveram e têm ainda hoje nas comunidades cristãs, né? Essa carta, então, aos Tessalonicenses, portanto, a comunidade tessalônica, tem ali como um tema central algo que estava realmente muito em voga àquela época, e estamos falando aí em torno da década de 50 do primeiro século da nossa era cristã, que era aquela expectativa do retorno, da volta de Jesus, né, do segundo advento do Cristo, ao que hoje ainda continua como um assunto muito citado, né, muito mencionado pela comunidade cristã em todo o mundo. Mas o fato que aquela época chamou a atenção e se tornou um problema na comunidade tessalônica, porque os participantes daquela comunidade começaram ali a deixar de lado as suas rotinas, os seus trabalhos diários, pensando assim, Jesus está voltando, isso aqui tudo vai acabar, eu vou embora com ele e está tudo certo. Mas não é isso que Paulo está dizendo para eles, está falando, cuidado, não será dessa forma, não será dessa maneira, e a carta tem um direcionamento nesse sentido, principalmente para lembrar quais são os ascendentes espirituais da presença de Jesus sobre a terra, qual é o sentido, qual é o objetivo, qual é a razão de ser dessa presença dele e o que ele tem a comunicar para nós. Então, em todas as épocas, gente, assim como aquela comunidade tessalônica lá no primeiro século, para nós aqui no século XXI, isso também é um assunto fundamental. Compreender como é que esse Jesus de 20 séculos atrás se aplica hoje para mim, na minha vida, na minha relação com o outro. Não basta dizer, como dizemos em prosa e verso na doutrina espírita, que Jesus é guia e modelo para a humanidade, e de fato é, mas não basta apenas dizer que é guia e modelo, sem criar essa proximidade, sem criar essa comunhão com o Mestre. E nós temos o privilégio de termos os textos escritos, traduzidos no nosso idioma, para poder fazer a leitura, para poder fazer as reflexões, para poder fazer essas conexões para a nossa vida. Esse é o objetivo do NEP, do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, e especialmente do V de Jesus, já pensando aqui como um conceito, na ideia de que Jesus é central em tudo isso. Ou tudo converge para ele, ou afastado dele, nós também nos afastamos de Deus, sob o ponto de vista de que ele, Jesus, é o mediador. Não fora ele que dissera, sou caminho, verdade e vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesse aspecto que a doutrina espírita nos traz,
de que ele, Jesus, preside o nosso planeta, preside a Terra. Então não vamos mais falar de uma forma imatura espiritualmente de que há um Jesus dos espíritas, há um Jesus dos protestantes evangélicos, há um Jesus dos católicos. Não, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, como esse mesmo Paulo vai anunciar em outra carta dele, que é a carta aos Hebreus. Nós vamos estudar mais lá adiante, né? Mas dentro dessa primeira carta aos Tessalonicenses, então, o foco é tratar sobre esse segundo advento, essa segunda vinda de Jesus, mas dá um objetivo, sobre o ponto de vista de que o retorno dele deve significar para a gente também uma mudança, uma transformação real nas nossas vidas. Não adianta eu tratar sobre um Jesus hipotético, sobre um Jesus teórico, porque ele não foi absolutamente nada disso. Ele viveu entre nós e nos ensinou, através da sua própria vida, de que forma eu devo conduzir a minha, me tornando imagem e semelhança a Deus, olhando para ele como filho do homem, ou seja, a representação máxima do que deve ser um ser humano criado por Deus para agir conforme a sua vontade. Eu vou pedir então para aqueles que tiverem interesse, tiverem a possibilidade desse momento, de acompanhar então o texto na primeira carta aos Tessalonicenses, dentre as cartas de Paulo, e aqui nós teremos 2 breves versos, mas com um grande e rico conteúdo espiritual para a gente fazer aqui as nossas reflexões hoje. Como eu disse para vocês, 1 Tessalonicenses, versos 4 e 5. Anota assim então o apóstolo. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E esse é o título do nosso estudo de hoje, Por amor de vós, nessa primeira carta aos Tessalonicenses, como acabei de dizer, versos 4 e 5. Um ponto aqui que chama muito a atenção, que é o uso de um termo que Paulo vai mencionar em outras tantas situações que vão dar direcionamento àquelas comunidades cristãs no primeiro século. Ele vai voltar ao assunto, por exemplo, na carta aos Romanos, na carta aos Efésios. É um assunto recorrente nas cartas de Paulo também, quando ele trata sobre a eleição. É algo que, sobre o aspecto de interpretação da doutrina espírita, a nossa visão vai, de fato, se diferenciar da teologia cristã predominante dos nossos dias, que trata a eleição sobre um aspecto de privilégio. Como se Deus tivesse, e aí dizem eles, né? Dizem a teologia humana, de que Deus, antes da fundação do mundo, elegeu alguns para salvação e outros para perdição. Há essa linha teológica a pensar e a anunciar desta forma o ensino do Mestre. Em doutrina espírita, respeitando todas as demais interpretações, nós damos um sonoro não para essa interpretação. Não, absolutamente não. Deus não criou seres destinados à salvação e outros à perdição. Deus destinou toda a sua criação. E é disto que estamos falando, especialmente para isto é que nós mencionamos os textos e convidamos aqueles que tiverem um interesse real e sincero a irem aos textos, a fazerem as leituras, a estabelecerem as suas conexões, a fazerem as suas reflexões, não esquecendo qual é o caráter de Deus. Um Deus bom, um Deus justo, um Deus amoroso, um Deus Pai, acolhedor, da forma como nos expressou e manifestou Jesus, o Cristo. E ele é a dimensão, né?
Ele é a baliza interpretativa para sabermos. E por isso, desde o Antigo Testamento, se fala sobre o Messias, que é a pedra angular do edifício da revelação divina. Quer dizer, ele dá a medida da construção desse edifício, da construção que nos é dada através daquilo que Deus revela aos homens. As interpretações humanas, naturalmente, serão as mais variadas possíveis. Mas com o olhar em Jesus, eu só posso entender por aquilo que ele fala e por aquilo que os apóstolos ensinam com base nele, de que toda a humanidade é abarcada por essa misericórdia divina. E a todos, absolutamente a todos, está aberta a porta para a libertação espiritual, chamada salvação. É claro que dentre esta condição de libertação espiritual, não podemos ser negligentes. Não podemos olhar para essa condição simplesmente como uma oferta gratuita, como é oferta gratuita, porque não é o homem que revela a Deus, né? Deus se revela ao homem. E ao se revelar ao homem, ele se revela em graça, em verdade, na sua expressão máxima de amor, amor acolhedor e incondicional. Mas é claro e é natural, sob o ponto de vista de comunhão, de que eu só posso ter este autoencontro consagrado, esse autoencontro com Deus mediado por Cristo, se eu sou obediente, no sentido de uma compreensão consciencial daquilo que preciso para me tornar uma pessoa melhor. Ora, se eu digo crer que a paz é um caminho que eu desejo para a minha vida, mas vivo guerreando com os outros, seja em palavras, seja em ações, que tipo de paz eu estou construindo? Ora, se eu digo que a caridade é algo fundamental para a existência humana, por que me manter nas faixas do egoísmo? Ora, se eu reconheço que a humildade é uma qualidade que me posta de uma forma muito mais apropriada diante da vida e das pessoas, por que cultivar a vaidade, o orgulho que ainda tanto nos caracteriza? Então, esta contradição maior ou de menor acentuação em nós, mas presente em todos nós, esse olhar de detalhe para a nossa condição ao tratar a respeito desses temas, que são sentimentos a serem elaborados e reeducados em nós, é o que nos pede a mensagem da Boa Nova do Evangelho. Especialmente, então, quando eu olho para esse tema, e esse verso 4, em que Paulo está declarando à comunidade tessalônica, como declararia a cada um de nós hoje, para dizer, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. E por que é importante a gente voltar a esse pensamento paulino, tão na pauta de Jesus? Porque há, dentre as ideias desvirtuadas da teologia humana, esta falsa compreensão de que o olhar humano é que define isso. Eu costumo usar uma expressão até de brincadeira, mas no sentido sério daquilo que queremos dizer, que são espécies de carcereiros de Deus. Aqueles que dizem, não, esse vai para o céu, aquele vai para o inferno. Não, porque olha o tipo de vida que a pessoa está tendo. E nós nos esquecemos do fato em que absolutamente todos nós somos imperfeitos. É claro que a análise sobre determinados comportamentos que não devem ser repetidos em nós, não devem ser propagados como coisas verdadeiras, como ações e comportamentos validados, isso é claro que eu devo fazer essa autoanálise, mas sem condenar ninguém. Há um só justo juiz sobre a terra. Há um só que exerce essa autoridade dada por Deus a ele. A Deus
foi dado e concedido fazer julgamento. E julgamento que nos absolve ou nos coloca numa necessária condição de autoeducação, para aprendermos com os erros cometidos. O erro é um caminho de escolha, de opção. E aprendemos isso na doutrina espírita de forma muito evidente, pois são eles que nos dizem, desde a obra básica do Evangelho, segundo o Espiritismo, passando pelo Livro dos Espíritos, especialmente, que eles falam que todos nós, como espíritos imortais, passamos pela fieira, quer dizer, pelo caminho da ignorância, do desconhecimento. E é claro que eu não posso ser avaliado por aquilo que eu desconheço. Eu primeiro aprendo e depois sou avaliado. Então, pela fieira da ignorância, eu saio, portanto, do estágio da ignorância para o conhecimento da verdade. Todos passamos, mas eles dizem, não pelo caminho do mal. O mal é uma livre opção. O mal é uma confrontação à lei divina. É uma forma rebelada de nós, como filhos, dizermos ao Pai, Deus, não, eu quero um outro caminho. Não, eu quero de um outro jeito, eu quero do meu jeito. Quando eu faço dessa forma, quando eu penso dessa maneira, quando eu ajo nesse caminho, eu caio em erro, eu me desvio. E daí vem o próprio sentido de pecado, erro do alvo, erro do caminho, afastamento de Deus e das suas leis. Paulo, quando anuncia, então, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, isso é maravilhoso. Sobre o ponto de vista de que Paulo está dizendo assim, ó, vós fostes eleitos por Deus. Eleitos para quê? Eleitos para serem imagem e semelhança dele. E, portanto, aqui não há uma condição em que eu digo não. Eu posso, ao longo dessa trajetória evolutiva, e a doutrina espírita nos facilita essa compreensão quando fala sobre a lei dos renascimentos, quando fala sobre as reencarnações, que é o processo pelo qual eu faço este aprendizado, mas que não é o fim em si mesmo. Eu preciso compreender, eu preciso entender que eu passo por esse trajeto para alcançar um objetivo, um alvo, uma destinação, que é a perfeição. Não há palavra inútil em Jesus. Se ele diz, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial, olha a altura da medida. E quem, consciência humana, vai dizer que em uma única, difícil e arrastada existência humana nós alcançamos essa condição. Por isso o trajeto é longo. Mas ele é reduzido, atenuado e facilitado sob o ponto de vista de que há um caminho menos tortuoso quando em consciência eu obedeço de forma resignada, e uma resignação que simplesmente entende que as leis divinas são sempre para o meu bem, para o nosso bem. E exercê-las trará aquilo que eu digo, que eu menciono, ser o meu anseio maior. Nós não falamos que queremos paz, harmonia, felicidade? Seguramente eu não encontrarei isto afastado de Deus. A eleição, portanto, como um conceito pelo qual Deus escolhe a sua criatura para representá-lo no mundo, é de fundamental importância para que a gente se aproprie disso, para que a gente entenda que nós somos filhos dele agindo para o interesse e cumprimento da vontade do Pai sobre a terra. E a partir daí eu não vou vacilar no meu caminho. E se vacilar, eu vou me reerguer, tendo devido foco e alvo diante de mim. Como o próprio Paulo vai mencionar em outras passagens na carta dele, prossigo para o alvo, vou adiante, sabendo, amados irmãos, que a eleição é de Deus. Portanto, não aceite
que nenhum homem venha dizer para você qual é a sua destinação final. Mesmo que ele fale, meu amigo, você é tão bom que você vai para o céu. Duvide. Duvide sobre o ponto de vista que o nosso caminho não é facilitado. As provações, as expiações como reparações necessárias devem ser por nós assumidas como um compromisso real para a nossa existência. E não vamos ficar nas ilusões do autoelogio ou das vaidades humanas procurando glórias e aplausos alheios. Não. Foco e olhar em Jesus para que possamos ser de fato fiéis à lei divina estabelecida pelo nosso Pai maior. E se alguém por acaso vos lançar ao inferno, vamos entender a figura do inferno. As regiões inferiores, cuja própria palavra, a menção que é dada, não é de um tempo infinito. Pode ser de um tempo indeterminado, segundo a condição em que a consciência se mantém em desequilíbrio. Pensa naquele dia em que nada dá certo. Você está irritado, em que você não vê caminho e saída para as coisas. Não é um verdadeiro inferno? Então, nós vivemos isso aqui na Terra quando nos mantemos, por vezes, dias, meses, anos da nossa existência nesse estágio de sintonia. A nossa mente nos mantém este habitat inferior. Inferos. É o inferno que as Escrituras diz. E ao desencarnar, me mantendo nessa sintonia vibracional, estarei reunido com outros espíritos desencarnados na mesma situação vibracional. E não é isso um inferno? Mas a mensagem aqui de consolo, de orientação para nós, é que podemos, desde este momento, agora, enquanto encarnados, e se porventura desencarnados nos vemos nessa condição, exercermos o nosso próprio livre direito e ação de nos arrepender, no sentido de mudar a mente, de reconhecer o que de fato é o caminho de transformação que precisamos, que é Deus agindo em nós e através de nós. E nesta via não seremos confundidos. Amados irmãos, a vossa eleição é de Deus. Não esqueça disso. Ele nos elegeu, a mim e a você, para que a gente possa ir adiante, caminhar firmes, seguros, confiantes, de que temos um Pai, de que temos um irmão mais velho, consciente, sabedor de todas as coisas, a nos conduzir que é Jesus. Por que então desânimo? Por que então tristeza? Por que então nos manter nessas faixas de desarmonia desequilibrante? Não. Ergamos a cabeça e tenhamos a firmeza de confirmar para a nossa existência que nessa condição de filhos de Deus somos herdeiros do reino dos céus que ele nos prometeu a ser construído dentro dos nossos corações regenerados através da lei do amor. Paulo confirma para nós ainda, já olhando para o 5º verso dessa primeira carta aos Tessalonicenses, para nos dizer, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder. Não basta, portanto, aqui, gente, verbalizar. Porque muita gente ainda enxerga o evangelho como uma teoria. Isso é uma bobagem. Isso é uma tolice sobre o ponto de vista de que o evangelho só tem sentido se ele for vivido, se ele for experienciado. Porque foi isso que Jesus promoveu na vida dos seus discípulos. Já desde aquele primeiro século, como fazia antes, mesmo antes da sua encarnação. Sempre fez em todas as nações, em todas as épocas, e continua a fazer, mesmo após a sua morte, ressurreição e ascensão. Jesus continua a promover isto em nós. A sua palavra, o seu anúncio é uma palavra exposta, manifesta em poder. A palavra grega que é dunamis, que é o sinônimo de dinamite.
é uma explosão no sentido simbólico, alegórico, espiritual em nós, que renova as nossas forças, que nos restabelece diante da vida, que nos faz ter aquele bom ânimo que ele pediu que tivéssemos diante das aflições. A palavra, diz Paulo, não foi a vocês, comunidade tessalônica, como não continua a vir até nós aqui no século XXI, apenas com uma verbalização de frases. Não, ela vem em poder, ela vem com força, ela vem com uma atividade do Espírito. Por isso Paulo menciona, também em poder e no Espírito Santo, no Santo Espírito, quer dizer, através da ação dos mensageiros do Cristo que cooperam com ele desde a fundação do mundo, sejam os nossos espíritos protetores, seja em especial nosso anjo guardião, aquele amigo que especialmente foi destacado para nos acompanhar, nos instruir, nos orientar, nos inspirar, nos intuir para essa existência. E é nesse aspecto e nesse sentido que quando nós falamos a respeito dessa mensagem, não é apenas discurso, não pode ser mero exercício de retórica. Não, absolutamente não. A palavra do Evangelho anunciada é palavra poderosa, é palavra transformadora, é palavra que promove no espírito vida e vida abundante, como ensinou Jesus. Finalizando ainda, Paulo diz que isso foi anunciado com muita certeza, para que não vacilemos. Como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. O título que demos ao nosso estudo de hoje, exatamente porque entendemos que essa frase final de Paulo, no 5º verso do 1º capítulo da carta aos Tessalonicenses, resume a ideia. Por que e para que eleição? Por que e para que anunciar a palavra do Evangelho? Por que falar no poder que isso promove para a nossa consciência? E que isso é uma ação espiritual que jamais nos é negada. Tudo isso, amigos, tudo isso nos foi oferecido, continua a nos ser oferecido, ofertado por amor de vós. Pelo imenso amor que Deus tem pela sua criação. É porque Ele não quer, absolutamente não quer a nossa condenação. É porque o próprio Jesus nos dissera que nenhuma, absolutamente nenhuma ovelha se perderia. Ainda fala que tem outras que não são do seu aprisco, que todas ouvirão a sua voz, que haverá um só rebanho, que haverá um só pastor. Todas as coisas convergem, se entrelaçam, se casam e comungam na presença do Cristo. Porque a presença do Cristo é Deus falando conosco. Emanuel. Não é isso que Mateus anuncia lá no seu Evangelho? Que a presença de Jesus significava isso. Já desde Isaías profetizando. Emanuel, Deus conosco. Esta é a ideia. Por amor de vós. Amigos, essas foram então as reflexões nessa carta de Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses. Tratamos hoje entre os versos 4 e 5. Ficando mais uma vez o convite para vocês, nas redes sociais, assim, Facebook, como canal do YouTube, digitem NEP-V de Jesus. No caso do canal do YouTube, acionem o sininho para receberem as notificações dos vídeos. Lá vocês encontram a listagem, a playlist, com os estudos anteriores para vocês acompanharem, segundo os livros, os escritos dos evangelistas, dos apóstolos, que nos trouxeram esse testemunho da presença de Jesus, que continua manifesta para os nossos dias. Fica aqui o convite, gente. Deixem aí o comentário de vocês, sugestões, questionamentos, perguntas que possam ter. Ao mesmo tempo, pedimos aí o compartilhamento da mensagem para que possa alcançar outras tantas pessoas. Façamos, então, a divulgação da mensagem ao mesmo tempo que procuramos introjetá-la em nós. Porque evangelho, de fato, não é aquilo que falamos, é aquilo que vivemos.
Muita paz, muita luz, que Deus nos abençoe e nos ilumine. Até a próxima.